Nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Hoje à tarde vamos trazer uma palavra um pouco mais light, ok? E se você não assistiu o culto da manhã, por favor, desafio vocês, assistam. Porque a gente ministrou um pedacinho só do que se aprende nas 7 semanas de libertação. Ministrei um pouquinho só do que se aprende. E eu creio que se você fizer, fazendo essa série de 7 semanas da libertação da missão Shekinah, a sua vida vai cada vez mais se transformar para melhor, para muito, muito, muito melhor. Amém, querido? Amém. Nós estamos nessa área já com o apóstolo José já há 17 anos, sempre aprendendo. Então eu faço um desafio a vocês, porque é importante isso, é muito importante. Hoje eu quero abordar um outro assunto também que diz respeito à família. Em nome do Senhor Jesus. Como nosso tempo é reduzido, só vou ter 1h30, né, apóstolo? Eu vou tentar resumir para vocês. Mas vou voltar a citar o exemplo de um grande homem de Deus. Qual é o nome dele mesmo? Quem? Davi. Davi. Não sei porquê, eu gosto muito de Davi. Porque nos ensina muitas coisas. E essa passagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Eu vou resumir para vocês, tá? Davi, fugindo do rei Saul, se refugia na terra dos filisteus. Como vocês sabem, nós sabemos que Davi era muito amado pelo seu sogro, o Saul, né? Não é verdade? E durante muito tempo, Davi fugiu de Saul. Muito tempo. E nesse texto que eu acabei de ler aqui, já está no final do tempo de ser um fugitivo. Mas preste atenção no que acontece com Davi. Ele então, fugindo do rei Saul, vai se refugiar na terra dos filisteus, inimigo de Israel. E lá Davi entra lá diante do rei Aques, que era o rei dos filisteus. Lá usa lá uma estratégia e tal para se aproximar dele, se faz de lelé. Aí o rei Aques fala, mas sai não é o Davi, o grande Davi? Mas parece que ele está de meu lado. Então deixa ele aí. E Davi fica ali então na terra dos filisteus, não só ele, mas ele com mais 600 homens, com as suas respectivas famílias. São abrigados, hospedados, vamos dizer assim, pelo rei Aques, rei dos filisteus, inimigo de Israel. E durante mais ou menos 1 ano e meio, Davi, com seus guerreiros, com as suas famílias, fica lá numa cidade chamada de Ziclac, que o rei Aques dá para Davi. Olha, Davi, essa cidade aqui é sua, tá? Ziclac. E Davi fica ali então com seus guerreiros, suas famílias, durante mais ou menos 1 ano e meio. Fazendo o quê? De férias. Davi era um guerreiro, era um homem de guerra. Durante todo este tempo, Davi saía com seus guerreiros para atacar os vilarejos da vizinhança e saquear, matando tudo e todos. Só trazia os despojos, matando todos, homens, mulheres, crianças, etc. Só trazendo os despojos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Durante 1 ano e meio ele faz isso. Traz os despojos, reparte lá entre os seus guerreiros, suas famílias, os povos que habitavam lá em Ziclac. Durante 1 ano e meio, todo aquele povo dependia basicamente de Davi, dos saques de Davi. 1 ano e meio, saindo frequentemente, atacando os demais vilarejos da vizinhança, saqueando, matando e trazendo despojos para a sua cidade. O que acontece é que nesse período Davi enriqueceu. Aparentemente tudo estava bem, porque ele enriqueceu. Não é verdade? Mas Davi não foi ungido para morar em outro local. Ele foi ungido para ser rei de Israel.
Então, mas ele estava no local de conforto, saqueando, dali, Davi é o cara, Davi é o cara. E muitas vezes, queridos, o Senhor toca na nossa vida para nos tirar da zona de conforto, dar um sacoalhão na nossa vida, para nos melhorar. E veremos isso com detalhes do que ocorreu com Davi. Então, Davi fugiu do rei Saul, seguia fugindo na terra dos filisteus. 1 Samuel 2, 1 Samuel 27, 1. Mas surge uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E agora Davi, então, com seus 600 guerreiros, se junta ao exército dos filisteus para ir combater os israelitas, seus irmãos. E vão, 3 dias, para combater. Ocorre que a fama de Davi ainda era grande. Então os príncipes dos filisteus vêm com Davi com seus 600 guerreiros atrás deles, procuram o rei Aques. Fala, rei Aques, não é muito confortável para nós, vamos dizer assim, né? Ter o Davi aí com 600 guerreiros atrás de nós e vamos combater os israelitas? E temos esse hebreu aqui atrás de nós? E se durante a batalha Davi resolve mudar de lado e combater contra nós? Então o rei Aques a contragosto e tal, chama Davi e tal. Davi é o seguinte, Davi, os príncipes porque não estão um pouco desgostosos contigo e tal, então você volta lá para a sua cidade. Mas rei Aques, o que foi que eu fiz? Não, a meus olhos você é um perfeito, tal, só que meus príncipes não querem que você fique na retaguarda, então volta lá para a sua cidade. E Davi então, que era um homem de guerra, com seus 600 guerreiros, volta em direção à sua cidade. 3 dias de marcha. E quando ele chega na sua cidade, depois de 3 dias, quem é que já viajou para fora do Brasil e ficou algum tempo fora? Alguns dias, semanas fora. Né? Quando você volta, você quer ir para sua casa, porque não há lugar melhor do que a nossa casa, não é verdade? Lar, doce lar, não é verdade? Davi, então, de 3 dias caminhando de volta para o seu lar, para a sua cidade, né? Até um tempo lá com as suas esposas e tal, com o seu povo. E quando ele chega lá, o que ele encontra lá? Na sua cidade. Está aqui, ó. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao 3º dia, a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre Negueb e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimada a fogo. Imagine você, como Davi se sentiu ao retornar para a sua cidade e ver o que tinha ocorrido com a sua cidade. Como você se sentiria se tivesse passado por algo semelhante? E não só isso, toda a cidade incendiada, todos os habitantes levados cativos pelos amalequitas, só deixaram os velhos lá. Tudo que Davi tinha acumulado em 1 ano e meio, mais ou menos, de riqueza e de fama e de poder, tinha ido embora. E se não bastasse isso, todo o povo se voltou contra ele. O que Davi fez então? Se prostrou e chorou. Imaginem vocês, a cidade incendiada, todos os israelitas, Davi e seus guerreiros, com aqueles velhos que tinham lá ficado, todo prostrado, se cobrindo com cinzas, que é o modo dele manifestar o seu luto. E Davi, um guerreiro, que nunca tinha perdido uma batalha, prostrado chorando também. Mas não parou por aí.
Como eu disse há pouco, vem as boas notícias. Ele é informado de que as suas esposas tinham que levadas cativas também, assim como as esposas de todos os seus guerreiros. Boa notícia, na verdade. Mas não parou por aí. Todo o povo, sem exceção, se volta contra Davi, querendo apedrejá-lo, porque achava que ele era o culpado por tudo aquilo que tinha ocorrido. E Davi está lá prostrado, chorando, e todo o povo querendo apedrejá-lo, inclusive os seus guerreiros. Aparentemente, era uma situação que não tinha como reverter. Davi, com seus guerreiros, perderam tudo. Só tinha a roupa do corpo. O que fazer nessa situação? O que você faria nessa situação? O que um de nós faria em tal situação? Perdemos tudo, inclusive o respeito. O que faríamos? A gente pode imaginar a situação, né? Perdeu tudo. Perdeu tudo. E Davi, então, de repente, um homem se levanta no meio daquela multidão de pessoas. E quem é esse homem? Davi. Ele se levanta e procura o sacerdote e fala: me traga aqui a estola sacerdotal, que eu vou buscar ao Senhor. Durante 1 ano e meio, ele não se lembrou de buscar ao Senhor. Mas agora, quando ele perdeu tudo, ele se levanta. Só um homem se levanta. Davi, me traga a estola sacerdotal, que eu vou entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olha que lição que nós aprendemos, queridos. Porque muitas vezes nós enfrentamos situações na nossa vida, desafios na nossa vida, que a gente acha que não tem mais jeito. Então a gente joga a toalha, a gente desiste. Esquece que o Jeová Rafá, Jeová Jirê, Adonai, Shaddai, Glória a Deus. é o nosso Deus. E além desses nomes que foram citados, ele também é o Jeová de Sabaoth, Senhor dos exércitos. Aleluia. E nós não podemos esquecer isso. E como nós estamos no ano profético da família, e a família já há muito tempo, desde Gênesis, vem sendo atacada pelo inimigo. Desde Gênesis, não é de hoje não. Hoje a família está numa situação difícil, porque está sendo mais do que nunca atacada. Mas Davi se levanta e vai fazer o quê? Ele vai buscar o Senhor. Verso 7. Diz que Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me o éfode, ou a estola. E Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Davi então se produz, porque ele vai entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele não poderia entrar como ele estava, coberto de cinzas. Então ele se produz para buscar a presença do Todo-Poderoso. Olha que lição aprendemos, querido. Nós cantamos aqui, adoramos aqui ao Senhor, e muitas vezes a gente não entende o que significa adoração. E está a maior adoração com maior louvor, maior unção. A gente vê ainda, queridos, não aqui, aqueles que não vieram, está no seu celular, vendo lá o seu Facebook, o seu Instagram, etc e tal. Não entende que estamos na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Mas Davi se produz e entra na presença do Deus. E é interessante porque, sabia que nosso Deus, ele fala? Amém.
Tem pessoas que cultuam os seus deuses, que tem perna, mas não andam, tem braços, mas não abraçam, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, e as pessoas cultuam aquele Deus. Mas o nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele ouve e Ele fala. Aleluia. E é interessante, salva Deus. É interessante o diálogo entre Deus, entre Davi e Deus. Veja, queridos, voltar um pouquinho a fita. Davi era um guerreiro, era um homem de guerra, saiu para uma batalha, foi dispensado, voltou para sua cidade, encontra a cidade queimada. Qual seria a reação normal de um guerreiro? Se abastecer com água e ir atrás dos inimigos. Elementar, meu caro Watson. Mas Davi não faz isso. Se prostra, chora, se cobre de cinza, sofre todas as acusações, mas depois ele se levanta. Então, queridos, lição número 1. Não importa os desafios que você tem enfrentado na sua família. Não importa o nível, não importa a área. O que Deus deseja, o que o Senhor deseja, é que você não fique prostrado, é que você se levante. Você pode até chorar algum tempo. O choro pode durar toda uma noite, diz o Salmo lá, né? Mas a alegria vem pela manhã. Então não quer que você fique continuamente prostrado, se lamentando, murmurando, achando que Ele te abandonou, que você não tem mais jeito. Não, não é isso que Ele quer. O que o Senhor deseja é que você se levante e se prepare para ser tratado. Glória a Deus. Que Deus quer nos abençoar. Então essa campanha de bênção para a família, Deus quer nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas mais do que isso, Ele quer tratar com cada um de nós. Aleluia. Porque seria muito fácil. Tem uma necessidade. Senhor, preciso de tal coisa. Pum. Micro-ondas. Pá, está aqui, filho. Senhor, preciso de tal coisa. Pum. Ficaria muito cômodo. Então, nosso Deus deseja nos abençoar, sim. Mas Ele quer também tratar conosco. Davi, aqui nessa situação, estava sendo tratado. Ele ficou 1 ano e meio sem buscar ao Senhor. Quando a situação chegou no limite, o que aconteceu? Ele vai consultar o Senhor. E olha só o que ele pergunta ao Senhor. Senhor, devo ir atrás dos amalequitas? Ele era um guerreiro. Tinha os seus guerreiros com ele. Mas ele pergunta ao Senhor, devo ir? O que aprendemos com isso, queridos? Nós aprendemos que quando estamos debaixo de um envio, a vitória está basicamente assegurada. Aleluia. Nunca faça nada sem buscar a direção do Senhor. Nunca se estribe nos seus conhecimentos, na sua capacidade, e fazer as coisas sem buscar ao Senhor. Busque a direção, porque se você vai debaixo do envio, meu amigo, não tem quem possa te resistir. Posso ouvir um amém? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, devo ir atrás dos amalequitas? Vou recuperar o que eles roubaram, o que me levaram? A resposta é simples, né? Sim, filho, deve ir. Certamente recuperarás. Só isso. Essa é a resposta. Aquele homem se levanta então, chega lá nos seus guerreiros, pessoal, vamos à luta. E vão perseguir os amalequitas. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é confiável. Nós temos que entender que as promessas que o Senhor tem para a nossa vida vão se cumprir. Davi foi ungido para ser rei de Israel e não para viver numa cidade emprestada pelo rei Aques, não viver longe de Israel, mas ele foi ungido para ser rei de Israel.
E quem aqui é rei? Levante a mão. Glória a Deus. Nós somos, pela graça do Senhor, reis e sacerdotes. Aleluia. Olha a nossa responsabilidade. E olha o poder que nós temos delegado pelo Senhor. Mas temos que estar em obediência. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Todos nós queremos. Mas Deus abençoa os obedientes, não os desobedientes, não os rebeldes. Posso ouvir um amém? Amém. Verso 9. Ao que partiu Davi, ele e os seus 600 homens com ele, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que tinham ficado para trás. 600 homens, guerreiros. Mas chegam nesse ribeiro, porque quem é que já foi em Israel? Um Deus será Israel. Não é nada fácil você caminhar em Israel. Porque o sol queima, é quente. O local é maravilhoso. E um dia você irá a Israel. Mas você tem que andar com uma garrafinha na sua mão. Porque o sol realmente é escaldante. Aqueles homens indo em perseguição aos inimigos, chegam àquele ribeiro e param. E 200 daqueles guerreiros desistem de ir tentar recuperar sua família, suas esposas, suas filhas, seus filhos. 200 deles param e desistem. Olha, Davi, vamos ficar por aqui, porque já vamos voltar, estamos cansados. Repito, nós, ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, nós vamos enfrentar desafios. Você vai enfrentar desafios. E muitos deles aparentemente impossíveis de serem vencidos. Aparentemente. Mas de acordo com o nosso manual, nós já somos mais do que vencedores. Aleluia. Você já é mais do que vencedor. Então não fique prostrado, não desistas das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Eu estou falando de família. E quantos maridos desistem dos seus filhos? Quantas esposas desistem do seu marido e do seu filho e do seu marido? Vamos verificar quanto está o nível de divórcio que há no nosso país. E muitas vezes no nosso meio também. Quantos filhos estão desviados dos pais? Porque os pais não exercem a sua função de sacerdote e rei. Não sabem criar os seus filhos. E vem a recompensa. 200 deles desistem de desistir. Davi poderia falar, bom, estamos em 600. 200 desistiram. Ô pessoal, vamos voltar lá para Ziclac, vamos voltar. Mas não. Deixa eles aí. Vamos prosseguir na nossa caminhada, no nosso envio. Não desiste. Então, queridos e queridas, nunca desista das promessas que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém. O Senhor tem promessas que vão suprir todas as áreas de nossas vidas. Muitas delas vai requerer esforço, dedicação, perseverança, persistência. Não é saiu, vai lá, conquistou, volta. Não. Vem ao culto de manhã, assiste o culto de manhã, tal, depois vai para casa para assistir o jogo do Corinthians de São Paulo, né, esquece o culto, esquece todas as coisas. Agora está concentrado agora assistindo o futebol. Mas tem tempo para ler a Bíblia? Não tem tempo para ler a Bíblia. Eu tenho repetido isso com insistência. A maioria de nós, infelizmente, nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para ler o nosso manual. Não temos tempo para isso. Mas vai mudar. Não vocês são diferentes. Aqueles que não vierem. Em nome do Senhor Jesus. Davi então com seus 400 continua a perseguição, caminhando em direção ao alcançar os amalequitas. Mas olha o que ocorre, veja o que ocorre aqui no verso 11.
Acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer, água a beber. Deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de uva. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido nem bebido água. 3 dias. Vê que 3 dias são 3 dias, representa muita coisa. Olha que interessante, acharam um egípcio. Verso 13. Então Davi lhe perguntou: quem és tu? De onde vem? Respondeu ele: sou um moço egípcio, servo de um amalequita. Os amalequitas tinham atacado Ziclague, tinham incendiado e tinham saqueado Ziclague. Sou servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Ora, aquele egípcio era servo do inimigo. Qual seria uma reação carnal nossa? Você incendiou a minha cidade, levou cativo a minha esposa e as esposas de meus soldados. Você... Não é isso que seria uma reação carnal? Carne, né? Dente com dente. Uma reação vingativa. Qualquer de nós, muitas vezes, nós estamos injuriados, injustiçados, acusados injustamente, é claro. E a nossa reação é carnal. Ah, falou isso de mim? Ah, então agora vai ver. Fez isso contra mim? Então agora você vai ver, você vai ver, você vai ver. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Olha a lição que Davi, que era um homem de guerra. Olha o que ele nos ensina. Alimenta aquele egípcio, né? Até com uma estratégia para obter informação. E depois, então, o que Davi fala para ele? Perguntou-lhe Davi, aqui no verso 15: poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me tu, por teu Deus, que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu descerei e te guiarei a esta tropa. Davi, ok, vamos lá. Está combinado. Verso 16: desceu, pois, e o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que eles haviam tomado da terra. Veja, Davi então é guiado por aquele homem. Mas nos ensina uma coisa importante a respeito de quando Davi socorre aquele egípcio que tinha cooperado para atacar a sua cidade, saquear a sua cidade. Davi está demonstrando algo que nós precisamos praticar com mais frequência. O que é isso? É o perdão. É o perdão. Muitas vezes, nós não somos abençoados como poderíamos ser, porque nós temos perdão não liberado no nosso coração. E a falta de perdão, a falta de liberar perdão, impede a nossa bênção. Porque perdão retido, além de causar mágoa, amargura, etc. e tal, é um pecado. E o pecado separa o homem de Deus. Certa vez eu fui orar para uma senhora, estava perdendo a visão. Eu fui orar por ela, tarefa do Senhor, estava perdendo a visão, cega de um olho, perdendo a visão do outro olho. Pastor, estou ficando cega. Vamos orar, irmão. Nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Não é verdade? Vamos orar por ela. Quando eu começo a orar por ela, o Senhor fala: filho, não ore por ela. Peça para ela pedir perdão. Eu falei: irmã, pode fazer uma pergunta? Pode, pastor.
A irmã tem mágoa de alguém? Tem algum perdão retido de alguém? Ela falou: tenho. De quem, irmã? Do meu pastor. Pastores, líderes, cuidado, 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 cuidado. Do meu pastor. Por quê, irmã? Olha, pastor Marcos, eu dirigi o louvor na nossa denominação. Aí trocou a direção, foi lá um pastor novo, com uma equipe nova, e colocou no banco eu, meu esposo e minha filha, que fazemos parte do louvor, sem falar com a gente. Eu fiquei magoada com ele. E depois de 15 dias que eu estava meio magoada com ele, comecei a ficar cega de um olho. Aí fui procurar um hospital. E perdi a visão. E lá onde eu estava, no estado do Sul, mandaram aqui para São Paulo, porque aqui tem mais recursos. E os médicos aqui não sabem por que eu estou perdendo a visão do outro olho. Eu falei, bom, a irmã sabe por que é, né? A irmã quer liberar perdão para o seu pastor? Quero, pastor. O que eu faço? Ora comigo. Queridos, presta atenção. A senhora começou a... Eu libero o perdão para o pastor, e na hora de falar o nome do pastor, a voz dela não saía. Parecia que havia alguém, parecia não. Parecia que havia uma entidade a sufocando. Ela não conseguia liberar a palavra, o nome do pastor para liberar o perdão. O nosso inimigo sabe a importância do perdão e a força que ele tem. E o mal que ele causa no ser humano. E aquele inimigo estava impedindo aquela irmã de liberar perdão para o pastor. Aí acionamos lá o intercessor e tal, amarramos expulsão e tal. Eu libero o perdão para o pastor X, falou o nome dele. O rosto dela mudou. Antes era um rosto carrancudo, sabe, fechado, espelhando, sabe, algo desagradável. Mas quando ela liberou o perdão daquele pastor, o rosto dela mudou. Glória a Deus. Qual foi o resultado? Na semana seguinte, ela estava curada da visão. Aleluia. Na semana seguinte, recuperou totalmente a visão. Isso nos mostra, só um exemplo. Tem tantos outros que nos mostram a importância do perdão. Quer ser abençoado? Quero. Mas tem princípios que nós temos que obedecer. E um deles é obediência ao manual. É obediência aos princípios estabelecidos pelo Senhor. Deus não abençoa desobedientes, querido. Em nome do Senhor Jesus. Então Davi, nesse gesto que ele faz, alimentar aquele egípcio, demonstra o quê? Demonstra o quê? Perdão. Aí então ele persegue, vai atrás dos amalequitas, e encontra os amalequitas, dançando, bebendo, comemorando a vitória que eles tinham tido. E Davi então, debaixo do envio do Senhor, Aleluia. ataca os amalequitas. E qual é o resultado? Recupera tudo aquilo que eles tinham roubado. Ou seja, recupera não só o que eles tinham roubado, saqueado de Ziclague, mas também recupera de tudo aquilo que os amalequitas tinham roubado dos demais povos. Ou seja, recuperam muito mais do que eles tinham roubado dele. Então, queridos, eu não sei em qual área da sua vida o inimigo tem incendiado. Não sei onde está ocorrendo o seu Ziclague. Se é na sua saúde, se é na sua relação com os seus esposos, esposas e vice-versa. Se é com seus filhos, se é com seus parentes, se é com o seu pastor, com os seus líderes. Eu não sei onde está vindo incêndio. O que eu sei, o que eu creio, é que o Senhor quer te abençoar e quer te restaurar totalmente.
quer que você se torne, você e a sua casa, se torne uma testemunha viva do poder dEle, do Jeová Rafá, do Adonai. Ele quer que você se torne, quer que a igreja como um todo se torne referenciais do poder dEle. Então nós precisamos ter ciência disso e não nos deixar abater por desafios que temos que enfrentar, porque esses desafios é para o nosso crescimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então, aquela primeira imagem de Ziclac incendiada parecia o fim de tudo, mas na realidade era o começo de uma restituição. Detalhe, esse 2023 é um ano profético em que vai haver restituição e expansão. Aleluia. Então, tudo aquilo que nós fomos roubados, que você foi roubado, nós fomos roubados durante todos esses anos, este ano é um ano de restituição e expansão. Olhando com os olhos carnais a situação do Brasil, parece que realmente nós estamos um caos. Não é verdade? Mas nós temos que saber o seguinte, isso é ministrado aqui com frequência. Nós temos que viver não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Se há uma promessa para a nação brasileira, vai se cumprir. Se o Senhor tem promessa para a sua vida e tem para suprir todas as áreas da sua vida, Ele vai suprir. Em nome de Jesus. Para o Senhor. Mas o que Ele quer, o que Ele espera de nós, o que Ele espera de cada um dos seus filhos é: não fique prostrado. Se levante, se posicione. Porque a minha promessa, as minhas promessas vão se cumprir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo essa campanha aqui de ano profético da família. Então, querido, é um ano especial. E como eu disse há pouco, eu repito, eu não sei realmente qual é o desafio que você tem enfrentado na sua vida, na sua família, eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Então não se prostre, mas se levante, se posicione e apresente a Ele. Porque, queridos, o Senhor tem promessas que vão suprir, como eu repito, vão suprir todas as áreas de nossas vidas. O que é todas em português? Todas é todas. Agora, quantas promessas você conhece que o Senhor tem para a sua vida? Vire para o seu irmão, para o seu vizinho, e fala: quantas promessas você conhece? Eu vou ter uma vida abundante, mas qual promessa? Quantas promessas você conhece? Quantas você conhece? E a maioria, infelizmente, por enquanto, não conhece. Mas veja, detalhe importante: Deus não se move pela sua necessidade, nem pela minha e nem pela nossa. Deus se move pela aliança que Ele tem conosco. E se move quando você ora: Senhor, está escrito, Senhor, está escrito que os meus filhos são como flechas da minha aljava. Está escrito que não foram gerados para a calamidade, mas para o louvor da tua glória. Está escrito que meu marido é rei e sacerdote. Ele vai ser conhecido e reconhecido como um homem cheio do Espírito Santo. Está escrito que a minha mulher é uma mulher sábia, que edifica o meu lar, Pai. Então eu peço, Espírito Santo, se manifesta em nossas vidas. Nós temos que entender o poder da oração e o poder da palavra de Deus. Precisamos entender isso. E entendendo isso, praticar. Amém. Aí veremos sim, cada vez mais, nos tornarmos realmente famílias abençoadas e famílias abençoadoras, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu queria fazer agora um ato profético.
Já tem quanto tempo, apóstolo? Já acabou? Já acabou? Oh, God. Ai, God. Quem aqui está enfrentando desafio na sua família? Levante a mão. Vamos fazer aqui um ato profético. Quem aqui então está enfrentando desafios? Fique de pé. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu perguntei, quem aqui está enfrentando desafio na sua família? Levante a sua mão e repita comigo. Diga assim: Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que eu entro na Tua santa presença e eu quero Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E quero Te agradecer também, porque eu creio que as Tuas promessas para a minha vida hão de se cumprir. E por isso eu declaro que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comer as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. E eu creio que o Senhor, como sempre, há de cumprir as Suas promessas para com a minha vida. Espírito Santo, eu Te peço, me capacite, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê revelações, me fortaleça e me guie, para que eu possa sempre tomar as decisões certas, corretas, que Te agradem. E com isso eu tenho a certeza, eu creio que eu verei a vitória se manifestar em todas as áreas da minha vida, e eu e a minha casa nos tornaremos conhecidos e reconhecidos como uma família, uma casa abençoada. E por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará, eu Te agradeço, porque eu oro em nome daquele que vive e reina e reinará para todos sempre. E eu oro em nome do Senhor Jesus, e eu oro com a